Olá, boa noite, meus irmãos. A paz seja convosco. Eu estou aqui propondo uma reflexão dentro da palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Eu quero destacar alguns versículos. O 11 e o 12 diz assim: E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. E os versos 16 e 17, onde os três responderam. Sadraque, Mesaque e Abednego respondem. E disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo, de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Bem, resumindo a história do capítulo 3, nós temos aqui um decreto do rei Nabucodonosor que queria uma prova de fogo de fidelidade dos seus servidores, uma vez que esses servidores foram trazidos de todos os povos, tribos e línguas conquistadas pelo rei Nabucodonosor. E o estilo de conquista dos assírios era justamente desterrar os conquistados, para que o amor nacional deles pudesse ser mitigado, para que a cultura deles pudesse ser esquecida e a língua deles abandonada. E eles pudessem, então, se acostumarem a ser babilônicos e poderem servir mais tarde aos interesses do império. Então eram estas pessoas que estavam presentes aqui no decreto do rei, ou que eram o alvo principal do decreto do rei. Todas as pessoas de todas as tribos e línguas que foram conquistadas e trazidas para a Babilônia terem a sua prova de fogo de fidelidade ao rei Nabucodonosor. Então ele erigiu uma estátua, talvez um obelisco, não uma estátua de um homem, e de 30 metros de altura por 3 de largura, e ordenou que quando se tocasse todo instrumento, as pessoas pudessem se prostrar e adorar aquilo que ele tinha feito. Só que quem tem Deus no coração não se vende a qualquer coisa errada. Quem tem Deus no coração preserva a sua fidelidade. Então, naquele decreto, quando soaram os instrumentos musicais, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram e foram denunciados pelo restante das pessoas. Há algumas lições que nós retiramos na leitura geral do capítulo 3 de Daniel. Primeiro, que a nossa fidelidade é inegociável. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham todas as condições para não serem fiéis. Eram escravos num país estrangeiro, haviam sido levados de sua terra natal, que em 586 a.C. foi conquistada por Nabucodonosor, que fez um cerco na cidade. Muitas pessoas foram levadas cativas depois disso, entre eles esses 3 jovens. Eles não tinham direitos, eles tinham deveres e obrigações muito exacerbadas, e agora estavam diante de um desafio que lhes afrontava a fé em Deus. Sabiam que havia um único Deus verdadeiro, mas estavam agora num decreto real, sendo desafiados desta forma. Estes moços, eles com certeza lembravam do que Deus significava para a nação de Israel. Eles tinham convicção de que Deus já livrara Israel em tempos oportunos dos inimigos, do próprio Egito, e de todas as vezes em que foram infiéis a Deus e depois de se arrependerem, com misericórdia, o Senhor os tirou da mão dos seus opressores. Eles sabiam de tudo isso, mas não negociaram a sua fidelidade jamais, porque sabiam quem Deus era. Uma segunda lição é que Deus, ele não nos preserva de passarmos por problemas, porque ele não nos livra dos problemas. Deus nos livra nos problemas. Tenha consciência disso.
Às vezes nós encontramos pessoas desgostosas da vida porque estão passando por problemas. Pedro, numa das suas cartas, diz que nós não devemos estranhar o fogo ardente que passa entre nós, provando a nossa fé. Queridos, se há uma certeza na vida do cristão, é que o cristão será acompanhado no seu caminho daqui para a glória. Nesse caminho da vida, ele será acompanhado por problemas. E Jesus mesmo é quem nos alerta, dizendo que no mundo nós teremos aflições. E precisamos, então, ter a consciência de que nenhuma aflição que nós vivermos será maior do que a força que Deus nos conceder. Nenhuma. Isso é uma promessa do Senhor. Se você está passando por problemas agora, lembre-se que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram também uma prova de vida. E eles passaram no teste. E se eles passaram no teste, nós também podemos passar. Nós ficamos pensando que os heróis da fé e os grandes personagens bíblicos tinham uma vida diferente, um DNA diferente. Não é, eles eram como nós, mas tinham uma convicção tão grande de serem de Deus, que eles não largavam isso por qualquer coisa, e muito menos quando o desafio era gigantesco como esse aqui, de perder a própria vida na fornalha ardente. Uma próxima lição que nós aprendemos é que, justamente, nós devemos servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá, ou pode nos dar. Já que a nossa fidelidade não pode ser movida por interesses e nem pode ser parcial, ela tem que ser integral, total, plena. Como servir a Deus apenas pelo que Ele pode nos oferecer? Isto seria uma traição à fidelidade. Se eu sirvo a Deus pelo que Ele pode oferecer, então quando Deus calar ou silenciar, eu paro de servir a Deus? Não pode ser assim. Nós precisamos servir a Deus pelo que Ele é. Ele é o único Deus verdadeiro, não existe outro. A palavra de Deus diz que antes dele nenhum Deus se fez, depois dele nenhum haverá. Então Ele é o único, eternamente. Nós precisamos crer nisso. E, finalmente, que a nossa fidelidade, ela atrai lutas, mas ela também atrai recompensas. Veja o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo depois de terem falado ao rei que não iriam cumprir a ordem do rei. Foram lançados na fornalha ardente, amarrados, junto com tudo que era deles, mas ao final de tudo foram totalmente preservados do fogo. Queridos, nós precisamos aprender uma coisa com esta passagem. É que nós não somos melhores que Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram fiéis e foram provados. Se você é fiel, sua fé sempre vai ser provada. E aí você pode perguntar, mas por que sempre a minha fé vai ser provada? Se ela não pode ser provada de uma vez por todas e pronto? A sua fé tem que ser constantemente provada porque a sua carne não se converte. Porque as situações da vida vão se agravando cada vez mais. Porque a modernidade vai fazendo com que o pecado seja cada vez mais sutil e você tem que ser cada vez mais expert na fidelidade a Deus. Por isso, nossa fé é provada o tempo inteiro. Isso acontece com estudantes seculares, por exemplo. Estudam. Quando param de estudar, sua mente atrofia, seus conhecimentos ficam obsoletos. Nós também precisamos desse movimento dinâmico de prova e aprovação em nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego receberam nomes babilônicos. Preste atenção nisso. Em muitas ocasiões, o crente é afrontado com acusações que são injustas e que não cabem em sua vida. Pode até ser que alguns crentes errem querendo acertar. E isto, às vezes, lhes é jogado em rosto. Eles são chamados de farinha do mesmo saco. Não é isso que acontece, por exemplo, quando há escândalos no meio evangélico, e aí aquele que não faz acaba pagando por aquele que faz, e as pessoas apontam o dedo, aquele lá é crente também, é tudo farinha do mesmo saco, e começam a colocar alcunhas e nomes fakes nos crentes, né? Hipócritas, ladrões, coisas do tipo. Há pessoas que se incomodam com isso, se importam tanto que acham essa injustiça uma justificativa até mesmo para enfraquecerem na fé. Mas há uma proposição psicológica que diz que nós só aceitamos
uma provocação se nós realmente estamos devendo alguma coisa. Devendo ou à sociedade, ou a nós mesmos, ou a Deus. Porque nenhuma palavra, uma arma forjada contra nós, prevalecerá. Nós não somos conhecidos por Deus por sermos fracos, carnais e limitados. Nós somos conhecidos por Deus através de Cristo. Ele diz na sua palavra que quer que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é com Deus. Sendo um com Ele, seremos um com Deus também. Deus nos vê através de Cristo. E essa é uma condição que não pode ser mudada por nada e nem ninguém. Eles receberam nomes babilônicos. Esses nomes significavam coisas nada agradáveis para quem era servo de Deus. Por exemplo, Sadraque é um nome babilônico que quer dizer que a pessoa é comandada por Aco. Aco era o deus Lua. Mesaque é um nome babilônico que quer dizer quem é como Aco, quem é como o deus Lua. E o terceiro nome, Abednego, que significa servo de Nebo. Nebo era o deus referenciado no sol. Então eles foram conhecidos na Babilônia por nomes que não tinham nada a ver com a sua vida com Deus, mas não se deixaram levar por isso. Eles sabiam que Aco ou Nebo não eram deuses verdadeiros. Por isso eles podiam confiar em Deus e confiar de uma tal forma que eles não disseram assim, olha, se Deus quiser Ele vai nos livrar. Eles disseram, Deus vai nos livrar. Há uma prerrogativa na palavra de Deus de que quando Deus faz, ou quando Deus pretende fazer alguma coisa no mundo, Ele não fará sem revelar antes aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. Isto tem duas interpretações tremendas. A primeira, é claro, a própria Bíblia é a boca de Deus que profetiza para nós o que nós nos tornamos em Cristo, o que nós vamos ser durante a vida e o que nós vamos receber na glória. Ela diz qual é a origem do homem, o seu caminho no mundo e o seu destino final. Então a Bíblia, nesse sentido, é a palavra de Deus nos dizendo o que Ele fará em cada passo da história da humanidade. Mas em segundo plano, Deus revela aos seus profetas na intimidade, na consagração pessoal. Deus é tão pessoal conosco que Ele realmente ama esse contato e através dos dons do Espírito, Ele nos comunica determinados conhecimentos que nós precisamos para poder nos sair bem em determinadas situações na vida. E por que não dizer que Deus também revela coisas futuras para os seus servos? Paulo, quando estava lá preocupado com a sua vida e se ele iria realmente conseguir completar a carreira, ele recebe uma visão divina onde lhe é dito o seguinte: fique tranquilo, Paulo, você vai a Roma. Você não vai morrer aqui, você não vai estar findando seus passos aqui. Então, houve uma revelação de algo futuro, e Paulo poderia agora estar tranquilo diante de reis, diante de governadores, diante de César, porque ele iria a Roma. Ninguém iria encurtar o seu caminho. Nem naufrágios, nem apedrejamentos, nem perseguições, nem prisões, nada. Ele teria que ir a Roma, ele sabia disso. Assim também nós encontramos no verso 17 o Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo com toda a certeza e segurança que Deus os livraria. Isto aqui é fruto, com certeza, de uma revelação da intimidade que esses jovens tinham com Deus. Eles já sabiam, desde o começo, as intenções do rei erigindo uma estátua. E aquele que não se prepara antes para a batalha vai com certeza penar para vencer esta batalha.
vai ter muito mais dificuldade e talvez não vença a batalha que enfrentar. Mas estes jovens, me parece que foram buscar os recursos antes da batalha começar. Eles tinham uma história com Deus. Você tem uma história com Deus? Qual a sua história com Deus? Como você é conhecido por Deus? Qual a sua identidade espiritual? Você chega num lugar e causa neste lugar a diferença, ou você se mistura neste lugar e não tem qualquer tipo de identidade para mostrar ali? Estes jovens tinham identidade espiritual e eles não se prostraram, e eles foram logo identificados, porque todo mundo está ajoelhado, eles estão de pé. Então alguém diz assim: "Rei, olha, tem 3 ali que não obedeceram a tua ordem." Eles tinham identidade espiritual, eles não eram qualquer um na multidão, eles tinham uma distinção. Você pode ser pobre, não ter recursos, amigos importantes, você pode não ter muitos bens na vida, mas se você é servo de Deus e você tem intimidade com o Senhor, de alguma maneira você é destacado no meio em que você vive. Eu conheci pessoas muito, vamos dizer assim, limitadas em recursos humanos, tanto de recursos materiais quanto até mesmo de recursos intelectuais. Porém, isso não lhes privava de ter uma vida espiritual e uma intimidade com Deus. E em algumas ocasiões eu vi pessoas assim que nem sabiam se expressar, fazerem coisas que outros poderosos jamais imaginariam fazer. Estes moços tinham distinção e eles estavam ali para promover a glória de Deus, porque o fiel, ele não tem a intenção de mostrar-se, ele tem a intenção de mostrar quem está lhes dirigindo. E aí então eles afrontam a ordem do rei e são agora lançados numa fornalha ardente, como o texto diz, amarrados. E os 3 que foram lançados juntos foram vistos agora na companhia de um quarto, sem amarras, andando livremente por dentro do fogo. Para você ter uma ideia, as pessoas que lançaram eles dentro da fornalha, que estava acesa 7 vezes mais do que o normal, morreram ao lançar eles lá dentro. Às vezes, nós precisamos só confiar que o mal que se levanta contra nós vai destruir a si mesmo. Mas nós precisamos ter discernimento para saber quando agir, por que agir, quando agir. Estes moços foram vistos na companhia de um quarto. E o rei Nabucodonosor, junto com seus asseclas, pareciam ver. Os 3, não se diz no texto que os 3 viam aquele moço. Eles estavam caminhando acompanhados, mas não estavam... O texto não diz claramente que eles viam, talvez sim, mas o texto não diz. E não é assim na nossa própria vida. A garantia que a fidelidade traz é que nós estaremos acompanhados pelo Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é essa a garantia que nós temos diante do Senhor? Que Ele estará sempre conosco até a consumação dos séculos? Mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não tenhamos percepção disso, Ele está conosco. Enquanto outras pessoas olhando para nós dizem assim: não sei por que essa pessoa resiste tanto, eu não sei por que essa pessoa é tão abençoada. Elas veem algo a mais em nossas vidas. Elas descrevem do jeito delas, assim como Nabucodonosor descreveu, é um filho dos deuses, o 4º homem. Às vezes as pessoas fazem essas observações da nossa vida, mas nós mesmos não vemos ou percebemos, nem sentimos, apenas experimentamos o agir de Deus. Porque a fidelidade, irmãos, tem essa característica de atrair para nós o favor divino.
ela atrai a perseguição dos homens, porque afinal de contas Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas a promessa não acaba por aí, a promessa ela continua, que se nós tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a implicitude nisso tudo é que nós também, como Jesus, ou com Jesus, venceremos. Irmãos, se nossa fidelidade está nos levando a desafios tremendos, temos que confiar que Deus vai nos garantir a vitória. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Talvez Deus não livre todos da fornalha. Nós temos, por exemplo, na história da igreja, na Idade Média, João Hus, que foi queimado na fogueira por professar o Evangelho de Cristo. Foi queimado na fogueira, sendo acusado de herege. E no dia da sua morte, contam alguns historiadores, nós não temos a garantia de que isto foi um fato, mas contam alguns historiadores, que no dia em que ele estava sendo queimado, naquela mesma hora, ele levantou a cabeça para os céus, cantou um hino e gritou em alta voz, dizendo que naquele dia eles estavam matando um pato, porque Rus, na língua húngara, é pato. Naquele dia eles estavam matando um pato, mas dali a 100 anos Deus levantaria um ganso e aquele eles não poderiam matar. É interessante, este homem morreu depois de 100 anos da sua morte. Martinho Lutero foi levantado por Deus para trazer e dar corpo à reforma protestante, colocando nos portões de Wittenberg as teses que eram contrárias à prática da igreja e retornando à fé evangélica. E, não coincidentemente, Martinho Lutero era conhecido como o ganso. Que tremendo, não? Aquele homem, João Hus, morreu na fogueira. Ele não foi salvo da fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, nós não temos que mirar a nossa recompensa aqui na terra. Se ela vier, glória a Deus. Faz parte. Assim como João viveu até 100 anos, disse por aí, morreu de velhice, outros, como Pedro, foram crucificados. Paulo foi degolado. E aí? O que dizer? Deus é injusto? Deus tem 2 pesos, 2 medidas? Não. A promessa de Deus é que na vida eterna nós não teremos mais dor, nem lágrima, nem doença, nem incômodo, nem pecado, nem condenação. Na vida vindoura. Na vida terrena, isso pode ou não acontecer, meus irmãos. Nós não temos que mirar as recompensas para esta terra. É errado, completamente errado dizer que para ter Deus nessa terra é necessário mostrar vitórias materiais. Isso é errado, é diabólico. É diabólico isso. Porém, pode acontecer que Deus, nesta vida, ainda nos dê vitórias. Se não der, nós não devemos entristecer. E se der, nós não devemos apostatar por causa da alegria de poder desfrutar dessa bênção. O que esses 3 jovens nos ensinam é que realmente o tema desta meditação é válido. Seja fiel para sempre. Para sempre. Mais uma vez, para sempre. E sempre verás a fidelidade de Deus para contigo. A fidelidade de Deus se expressará ou no livramento, ou na preservação da vida eterna, ou em qualquer outro meio
lícito e válido para Deus. Ele nunca desamparará ao fiel. Nunca desamparará ao fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram a fornalha. Mas por não terem deixado a Babilônia entrar dentro deles, nem tampouco o fogo fez parte ou destruiu a vida deles. Da mesma forma, não deixe o mundo entrar dentro da sua vida e você vai ver que o fogo do mundo não vai te atingir. Deixe a fidelidade do Senhor, a fidelidade ao Senhor serem abundantes em teu caminho e você vai ver que o teu caminho vai ser abundante da fidelidade de Deus. Que Deus te abençoe e proporcione a você um entendimento mais profundo, mais preciso e mais aplicável desta palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai Celestial, Tu és aquele que te mostra fiel em tudo, para que justamente os teus filhos possam ter em ti o maior e melhor dos exemplos. Nos ensine a cada dia a colocarmos a fidelidade a ti, Senhor, em destaque, que nas provas, nas lutas, nos problemas, nos desafios, nós não arredemos o nosso pé de honrar a ti. Assim como estes jovens foram, nós queremos ser. Queremos ser fiéis a ti. Muitos pedem riqueza, Salomão pediu sabedoria, alguns pedem, Senhor, outras coisas que lhes interessam. Mas talvez a coisa mais pertinente a ser pedida a ti, Senhor, é a capacidade de ser fiel. É demonstrar diante de tudo e de todos que nós somos com Deus e estamos com Deus e não abrimos mão. Que o teu povo entenda isto, Senhor, e que esta palavra possa estar habitando os seus corações, porque assim como habitou o coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, e isto foi para eles algo que fez uma diferença, assim nós queremos também que isto seja o diferencial em nossa vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Meus irmãos, que a paz seja convosco, em nome de Jesus.